Fala pessoal, né? Voltando aí à nossa disciplina de matemática aplicada, né? Com o conteúdo de trigonometria. Então a gente está vendo o que, né? A gente está vendo o cálculo de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? São os ângulos mais utilizados, né? Os mais, né? Mais apresentados, os mais acessíveis aí, o que mais aparece aí no nosso triângulo retângulo. Certo? Então agora a gente vai ver o que, né? Em relação, né, ao nosso ângulo notável, então o ângulo notável são aqueles ângulos que são mais utilizados. Então agora nós iremos ver, né, a gente viu em relação ao ângulo de 30 graus. Agora iremos ver em relação a 60 graus. Então a gente viu que em relação a 30, agora a gente irá ver o que em relação a 60 graus aí, certo? Então o seno de 60 graus é nada mais do que o que, né? É o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então lembra o que? Toda vez de seno a gente pode chamar o que de senco. Senco, então seno que de cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então o seno de 60, olhando aqui no nosso triângulo, certo? Em relação a quem agora, né? O ângulo de 60 graus. Exatamente isso daí. Então, em relação ao ângulo de 60 graus, seno não é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? Cateto oposto ao ângulo de quem? De 60 graus. Então, o que está oposto a ele é H. Então, eu tenho que meu cateto oposto é igual a H, certo? Dividido pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa é quem? É L, certo? Quem que é a hipotenusa é o ângulo, né? É a minha reta, é o meu segmento de reta aí que está oposta ao ângulo de 90 graus, certo? Oposto ao ângulo aí, o nosso ângulo reto. Tranquilo? Então a gente calculou, né, logo atrás que o nosso H vai ser equivalente a quem, né? Deixa eu achar aqui, vai ser igual, né, o nosso H vai ser igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Isso calculando, né, de forma aí genérica, né, genérica, trabalhando aí com nossas variáveis. Então, no lugar de H, eu vou colocar quem? L vezes raiz de 3 dividido por 2. Dividido por quem? Pela hipotenusa. Minha hipotenusa é L, certo? Minha hipotenusa é L. O H aqui, né, que é traçado uma reta vertical, que é chamado de bissetriz. O que é a bissetriz? Que divide o meu ângulo ao meio, certo? Então, beleza, seno de 60 é o que? Eu tenho uma divisão de fração, copio o primeiro termo. Primeiro termo é L vezes raiz de 3 sobre 2, vezes que é o inverso, né? Quando não tem nada debaixo do L, é 1 sobre L. Então, automaticamente, a gente já consegue cortar aqui, cortar o L aqui. Então, nos sobrou somente o que? Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 dividido por raiz de 2. Então, o seno de 60 graus é equivalente o quê? A raiz de 3 sobre 2. Então, toda vez que a gente tiver que calcular, né, fazer uma resolução, né, de um triângulo, né, que envolva o quê? 60 graus, seno de 60 graus, toda vez que aparecer seno de 60 graus é equivalente a raiz de 3 sobre 2. Né? Fazendo seno, né, o inverso, a minha relação inversa, né, seno a menos 1, de quem? De raiz de 3 sobre 2, vai dar o que? 60 graus. Certinho? Então vai dar o que? Né? O nosso querido aí, né, o calculado seno de 60 graus, certo? Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto, né, em relação ao que? Ao nosso ângulo de 60 graus. A gente calculou, né, seno, cosseno, tangente, né, do nosso ângulo de 30 graus, que é o nosso ângulo aqui em cima, certo? Que está sendo dividido o meu triângulo, né, por dois triângulos retângulos. Essa linha tracejada vertical é chamada de bissetriz aí. Bissetriz é o que divide o ângulo ao meio, certo? Estamos dividindo o ângulo, né, ao meio, um ângulo de 60 graus aí.
Certinho, agora a gente vai ver, né, o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. Quem que é o cosseno de 60 graus? Então, o cosseno de 60 graus, pessoal, é o que? O cosseno de 60 graus vai ser equivalente ao quê? Lembra o que? Cosca. Cosca, então quer dizer o que? Cateto adjacente, né, sobre a minha hipotenusa. Certo? Hipotenusa é o maior lado do meu triângulo, que está oposta, né, ao meu ângulo reto, meu ângulo de 90 graus. Certo? Então, olhando aqui, se ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, em referência ao ângulo de 60 graus, quem que é o meu cateto adjacente? O adjacente que está próximo, né, ao meu ângulo, né, de 60 graus. Então, vai ser o quem, né, o meu L sobre 2. Então, vai ser L sobre 2 dividido quem? Pela minha hipotenusa. Quem que é a minha hipotenusa, né? Olhando aqui, a minha hipotenusa aí é igual a L, certo? A gente tem o que? Divisão de fração, né? A gente copia, né, o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Então, fazendo isso, né, para vocês verem, L sobre 2 que multiplica 1 sobre L, certo? Cortei L com L e vai sobrar o que? Meio. Então, toda vez que a gente encontrar, né, num triângulo, né, um cosseno, né, a gente for utilizar aí, né, através do método, né, de cosseno de 60 graus, né, uma relação trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 60 vai ser sempre o quê? Meio. Se a gente for fazer o inverso, a relação inversa do cosseno, que é o cosseno a menos 1, vai dar o quê? 60 graus. Beleza, então agora a gente vai ver o que, né? A nossa tangente, certo? Então a tangente, quem que é a nossa tangente, pessoal? A tangente é o que? Tangente bebendo o que? Coca. Então se bebendo coca, então quer dizer que a gente tem o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Isso em relação ao ângulo de quem? De 60 graus, certo? Então, se a minha relação trigonométrica de tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, quem que é o nosso cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus? Então, vai ser quem? H, certo? Então, H dividido por quem? Cateto adjacente. Então, o nosso cateto adjacente é L aí sobre 2, certo? Lembrando que a gente calculou esse H, o H é equivalente a L vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Dividido por L sobre 2. Né? Eu copio o primeiro termo, então no lugar de H eu vou colocar L vezes raiz de 3 sobre 2, dividido aí por L sobre 2. Divisão de fração, eu copio o primeiro termo e multiplico aí pelo inverso do segundo. Então o primeiro termo é L vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso de L sobre 2 é 2 sobre L, certo? Então eu cancelo L, cancelo L, cancelo 2, também cancelo o meu 2 aqui. Então tangente de 60 graus vai ser sempre quem? Né? Raiz de 3. Então isso são que os ângulos notáveis, então são os ângulos mais utilizados, né? Os que mais aparecem no nosso triângulo. Tranquilo? Então, por isso, através dessas formas, a gente consegue criar uma tabela desses ângulos notáveis, né? Os ângulos que mais são utilizados aí. Então, beleza. Então, além deles, né, 30, 60, a gente possui, né, mais um ângulo notável de 45 graus. Certo? Então, vamos supor que eu tenho um quadrado, né? Um quadrado, se eu fazer um corte nele, né, na transversal, eu consigo dividir ele que, em dois triângulos retângulos. Esses dois triângulos retângulos, né, vão ter um ângulo que, de 45 graus. Sendo que os seus catetos são chamados de L, né, e L. Então, isso trabalhando, né, de forma genérica aí. Então, através de quem? Do teorema de Pitágoras, quem que quer dizer? O D é quem? D é nossa hipotenusa e o que está oposto ao nosso ângulo reto.
certo? Que é igual ao que? É a soma do quadrado dos catetos. Quem que é os meus catetos? L e L. Então, L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, eu vou ter o que aí, né, pessoal? Então, eu vou ter D ao quadrado, que é igual ao que? A 2L ao quadrado. Certo? O inverso da potenciação vai virar a nossa radiciação. Então, raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então, o expoente é igual ao índice, eu corto. Então, D vai ser igual ao que? O meu L sai fora da raiz. Vai ser L vezes raiz de 2. Então, aplicando os conceitos estudados no triângulo retângulo ABC, quem que é esse ABC? Então, são as vértices que formam o nosso aí, triângulo, né? O nosso A, o nosso B, né? E o nosso C. Então, seno de quem? Vamos achar quem? O seno e o cosseno e o tangente de 45. Então, primeiramente, a gente vai verificar quem é o nosso seno de 45. Quanto vale esse seno de 45, né, desse ângulo notável de 45 graus? O seno, então, é dado que pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo de 45 é L. São L dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa a gente encontrou que equivale a L vezes raiz de 2. Certo? Então isso vai ficar aqui basicamente para mim o que? Cortei o L, vou ficar 1 sobre raiz de 2. Então, aplicando, né, o método da radiciação, quando eu tenho raiz no denominador, eu multiplico o numerador pela raiz de 2, né, que é a minha raiz do denominador, e também meu denominador vai ir por raiz de 2. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, né, dividido por raiz de 2. Então, quando eu faço esse processo, pessoal, eu não estou alterando nessa originalidade. Por quê? Porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 1. Então, 1 vezes 1 dividido por raiz de 2 vai ser 1 sobre raiz de 2. Então, eu não estou alterando, simplesmente o método aí para a gente conseguir, né, tirar a raiz aí do denominador. Então, seno de 45 graus vai ser equivalente, né, a raiz de 2 sobre 2, certo? Multiplicação na parte do denominador, posso cancelar as minhas raízes e eu fico somente com 2 aí. Tranquilo? Então agora o cosseno. Quem que é o nosso cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o nosso cateto adjacente? L, dividido aí pela minha hipotenusa, que vai ser quem? Né? 1 sobre quem? L dividido por L raiz de 2. Cortando novamente, eu vou ter o quê? Que o cosseno de 45 vai ser equivalente também a raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, por último, né, a tangente de 45 graus. Então, a tangente é dada pelo quê? Tangente é dada pelo cateto, né, o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente bebendo coca. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem que é o nosso cateto oposto? É L. E o dividido por quem? Nosso cateto adjacente também é L. Então, L dividido por L vai ser 1. Então, toda vez que a gente encontrar o que? Seno de 45 graus vai ser automaticamente raiz de 2 sobre 2. O inverso, né, a relação inversa de seno é seno a menos 1, que vai dar um ângulo de 45 graus. Cosseno de 45 também vai ser raiz de 2, né, sobre 2. Isso é uma relação trigonométrica, certo? E toda vez que a gente vê o que? Tangente de 45 graus, a gente vai ter equivalente a 1 aí. Certo, pessoal? Então é basicamente isso. A gente viu o que, né, todos os ângulos notáveis. Então a gente tem um ângulo de 30, né, 45 e 60 graus. São os ângulos mais utilizados, né, os mais perceptíveis, né, os que mais aparecem aí no nosso triângulo retângulo. Tranquilo, pessoal? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a vocês, né? Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. Então um grande abraço, até a próxima videoaula aí.